Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago casos clínicos para nós fazermos um raciocínio clínico e seguirmos uma linha terapêutica que vai trazer os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico interessante a respeito de um descolamento de retina, né? Vamos entender por que uma adulto jovem, 18 anos de idade, está perdendo a visão, já fez 6 cirurgias por causa de um descolamento de retina. O que isso pode estar sendo impactado por algumas questões emocionais que estão por trás, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, vamos falar sobre esse caso clínico, vai ser interessantíssimo. Qualquer dúvida vocês vão mandando aí no direct que nós vamos respondendo aí aos poucos, beleza? Será que um descolamento de retina tem ligação com as questões emocionais? Será que tem? Vamos descobrir nesse Café com Acupuntura. Deixa eu fixar aqui. Descolamento de retina. Isso, perfeito. Vamos lá então. Deixa eu só ver aqui. Opa, tá aqui, perfeito. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando desse caso clínico e para a gente desenvolver esse raciocínio clínico, né? Show de bola. Vamos lá, ó. Hoje nosso caso clínico é de uma paciente do sexo feminino, 18 anos de idade, tá? 18 anos de idade. Ela perdeu a visão totalmente de um olho, tá? Perdeu a visão totalmente de um olho e no outro ela está com descolamento de retina, tá? Então é um caso grave, um caso complexo, um caso crônico, né? E que a gente vai usar a acupuntura aqui como um método complementar para auxiliar nesse tratamento. Perfeito? Vamos lá então? 18 anos, né? Uma jovem, 18 anos, com pais separados desde os 7 anos de idade. Tá? Aos 9 anos descobriu uma miopia degenerativa, tá? Que chegou a 18 graus. Então já vou colocando aqui para a gente fazer um levantamento aqui de algumas questões importantes. Vamos desenvolver esse caso clínico aqui para a gente entender melhor a respeito desse processo, tá? Então, os pais são separados desde os 7 anos de idade. Aos 9 anos de idade, descobre uma miopia degenerativa, tá? Alteração no olho, alterações de visão está ligado ao elemento madeira, tá? Uma miopia degenerativa que chegou a 18 graus. Aos 18 anos, então, só tem visão do olho direito, que está com descolamento de retina, tá? Já fez 6 cirurgias, tá? Já fez 6 cirurgias e ainda tem esse descolamento que está muito difícil de ser corrigido, tá? O descolamento de retina também, né? Então, a retina, ela é do elemento madeira, mas o descolamento, né? A parte do descolamento vem de uma alteração de forma. Alteração de forma é a terra interferindo diretamente na madeira, tá? A terra interferindo diretamente na madeira, só para a gente ir tendo o conhecimento dentro da fisiologia energética, tá? É uma paciente que prefere o frio. Se ela prefere o frio é porque ela tem muito calor. Ela prefere o frio, então ela tem muito calor. Ela prefere água gelada, então também tem calor nos rins. Prefere água gelada. Prefere o sabor salgado e prefere o sabor doce. Então, já vemos que ela tem algum desequilíbrio também de terra e de elemento água, tá? No olho, né, nós temos um líquido chamado humor aquoso, tá? E ela tem uma baixa produção desse humor aquoso. Então, líquidos orgânicos, tá? Os líquidos orgânicos, eles vêm, né, pela fisiologia energética do metal, né? Líquidos orgânicos vêm pelo metal, né? Onde o intestino grosso capta líquidos orgânicos, em especial para mandar para a pele, tá? Os líquidos orgânicos também, né, os DINE, vêm do intestino delgado, que captam líquidos orgânicos para formar esses líquores,
né? Líquido cefalorraquidiano, líquido sinovial, humor aquoso, tudo isso vem por conta da fisiologia do intestino delgado. Tá? E dentro da fisiologia, já que nós estamos falando de líquidos orgânicos, nós também temos a bexiga, que retira líquidos orgânicos, tá? Na fisiologia dela, para fazer uma hidratação dos órgãos e das vísceras. Então, aqui já podemos falar um pouquinho mais a respeito de outros fatores também. Por exemplo, como o olho seco. Tá? O olho seco está ligado à fisiologia da bexiga. A pele seca com a fisiologia do intestino grosso. E esses humor aquosos do corpo, ele vem por conta da fisiologia do intestino delgado. Então, no caso dela, tá? Dessa baixa produção de humor aquoso no olho, vem por conta do intestino delgado interferindo diretamente ali no olho, no elemento madeira. Perfeito? Show? E também, né? Essa baixa produção aqui de líquidos orgânicos no olho faz com que tenha uma pressão ocular mais baixa. Tá? Então aqui nós temos já desenhado uma fisiologia energética de muito comprometimento físico da madeira. Olha só, muito comprometimento físico da madeira, da terra e do fogo. E muito comprometimento energético da água e da terra, tá? Show de bola? Pegaram isso aí? Beleza, esse é o nosso caso clínico. Aí vamos entrar em algumas questões mais complexas, que são questões emocionais. Tá? Os pais são separados desde os 7 anos, aos 9 anos descobriu uma miopia degenerativa. Coincidentemente, aos 9 anos, sofreu um abuso pelo pai. Tá? Sofreu um abuso pelo pai. Então isso acho que muda muito o jogo nosso aqui da acupuntura, tá? É uma paciente de biotipologia madeira, que tem muitas mágoas, traumas, tá? E então, coincidentemente, tá? Aos 9 anos ela começa a perder a visão, aos 9 anos ela tem uma questão de abuso aqui. Tá? Então, quando eu falo para vocês a respeito das questões emocionais, e entra questões complexas também, que precisam ser tratadas, que precisam ser ressignificadas, né? Não temos como voltar atrás e evitar esse trauma nessa criança, mas temos como fazer uma limpeza emocional para que esse momento seja ressignificado. Tá? A gente fala de coincidência, mas isso aqui é uma baita alteração física de um transtorno emocional. Tá? Infelizmente, é um caso grave. Tá? E isso acabou gerando, né, algumas alterações emocionais, né? Com certeza. Muitos traumas, mágoas, tá? Traumas, mágoas e também, né, uma crise de ansiedade. Hoje toma medicação, estalopram, tá? Para controle da ansiedade, mas isso é uma questão emocional que já vem de um certo tempo, tá? Então, nós precisamos entender que aos 9 anos de idade ela tem esse episódio de abuso. Aos 9 anos de idade ela começa com miopia degenerativa que chega a 18 graus. Ela perde a visão de um olho, o olho ela só tem 10% de visão, tá? O outro olho ela só tem 10% de visão, por conta aí de um descolamento de retina na qual já passou por 6 cirurgias, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho desse processo, eu acho que eu passei tudo aqui que a gente precisava passar. Nós precisamos entender que existe todo um fator emocional por trás que leva a esse padrão de desequilíbrio energético e físico. Tá? O descolamento de retina, a perda de visão, dificilmente nós vamos conseguir reverter. É um caso complexo, já crônico, degenerativo, mas que se a gente conseguir evitar uma progressão, evitar novas cirurgias do descolamento de retina, conseguir melhorar a produção de líquidos orgânicos, melhorar a produção do humor aquoso, manter a pressão ocular, né, estável,
melhorar ali esse descolamento de retina, muitas vezes nós podemos conseguir dar uma qualidade de vida melhor para essa paciente, tá? E essa é a nossa busca aqui, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o diagnóstico da língua aqui, para a gente entender um pouquinho mais, e aí nós vamos conversar sobre a linha terapêutica que vamos seguir com essa paciente, tá? E aí, vamos fazer por partes esse diagnóstico de língua? Qual que é o primeiro fator que nós avaliamos na língua? Saburra. E essa língua, ela apresenta com saburra, sem saburra, e se ela estiver presente, ela é branca ou amarelada? Qual que é a característica referente à saburra nessa língua? Me fala aí. É uma língua com saburra ou sem saburra? Perfeito. Totalmente ausente de saburra, né? Saburra ausente. Perfeito. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é com relação à cor. Qual que é a cor dessa língua? É uma língua vermelha? É uma língua pálida? Ou é uma língua arroxeada? Qual que é a característica de coloração dessa língua? Vermelha, pálida ou arroxeada? Exatamente, né? Uma língua extremamente vermelha. Perfeito. Língua extremamente vermelha, né? Vermelha geral, né? Em todo o corpo da língua apresenta essa coloração vermelha. Terceiro fator que nós vamos avaliar é com relação às alterações de forma. Quais alterações de forma estão presentes aí, né? Nessa língua? Tem fissuras? Tem edema? Tem marcas de dentições? O que tem de alteração de forma nessa língua que nós podemos colocar aqui nos achados da língua? Tem fissura, tem edema, tem marcas de dentições, tem alteração de forma nas laterais. O que tem de alteração de forma nessa língua? Tem uma fissura, não tem? Em especial no triplo aquecedor médio, chegando ali na região do pulmão, né? Chegando ali na região do pulmão, então triplo aquecedor médio, chegando no triplo aquecedor superior. Perfeito, uma fissura, né? Com a característica ali no triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor superior, em especial no pulmão do triplo aquecedor superior, certo? É uma língua edemaciada, volumosa, né? Bastante volumosa e que tem alterações de forma também nas laterais, né? Não são marcas de dentições, mas são alterações de formas relevantes, né? Ali, em especial, ali no fígado e na vesícula biliar. Perfeito? Então vamos lá. Tem sim edema. Edema. E também nós temos alterações de forma nas laterais. Nas laterais. E o último fator que nós avaliamos, né, com relação ao diagnóstico da língua aqui, é com relação à umidade. E aí, essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Vocês veem ela com mais umidade de líquidos orgânicos ou uma língua mais seca? Uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Seca, né? Uma língua mais seca. Perfeito. Aqui o calor está consumindo esses líquidos orgânicos, né? Show de bola. Perfeito. Chegamos nos achados da língua. Vamos traduzir isso para os padrões de desequilíbrios energéticos? Olha só. Se não tem saburra, temos uma deficiência de ti do estômago. O estômago não está conseguindo maturar, transformar e transportar os alimentos, gerando então, né, uma língua sem a ascensão desse subproduto da digestão,
que é a saburra. Tá? Se a língua está vermelha, ela tem calor geral. Tá? A língua está vermelha geral, então tem um calor geral na língua. Tá? Fissura no triplo aquecedor médio, deficiência de energia inti do baço e também do pulmão. Né? O pulmão ali já está comprometido também, a fissura já está chegando ali na região do triplo aquecedor superior, em especial no terço proximal do pulmão. Tá? Edema, nós temos uma estagnação de ti do baço. Estagnação de ti do baço. Então lá o estômago está com deficiência de energia e o baço está com estagnação. Então acaba gerando um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma. Tá? Que gera também uma alteração de forma nas laterais, mostrando uma estagnação de ti, do fígado e da vesícula biliar. Tá? E é uma língua que se apresenta com a característica mais seca, né? Com a secura. E essa secura nos mostra, então, o que? Um calor consumindo os líquidos orgânicos. Tá? Então, esses são os padrões de desequilíbrios que encontramos na língua. Vamos jogar isso aqui, né, na nossa fisiologia energética, na nossa anamnese que nós fizemos com a paciente, para justamente confrontar todas essas características e chegar num raciocínio clínico para a gente seguir uma linha terapêutica. Então, ó, primeiro fator que nós vemos aqui, essa paciente tem uma deficiência de ti do estômago, é uma paciente que tem muito calor, é uma paciente que tem deficiência também de yin, do baço, que está gerando estagnação. Essa estagnação já está chegando lá no fígado e na vesícula biliar. E nós temos também uma grande quantidade de calor que está consumindo os líquidos orgânicos. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Porque aqui nós tínhamos um padrão de desequilíbrio da seguinte forma. Tá? Sintomas, que é a ponta do iceberg. Nós temos alterações oculares, olho, né? Visão. Então nós temos um padrão de desequilíbrio sintomatológico da madeira, da terra e do fogo. De desequilíbrios energéticos mais importantes, nós temos a terra, a água e o fogo. E de alterações emocionais, nós temos a madeira e o fogo. Com frustrações, mágoas, raivas, rancores, possíveis rancores, né? E isso tudo gerando ansiedade. Tá? Então, olha só que interessante. Nós temos um quadro clínico onde nós temos uma alteração da visão. Opa! Uma alteração da visão, né, com descolamento de retina, interferido pela madeira, pela terra e pelo fogo. Tá? Nós temos um desequilíbrio energético da terra, da água e do fogo, com muita estagnação de energia, com preferência pelo doce, com preferência pelo salgado. Para quê? Para diminuir essa ascensão da energia yang do fogo. E nós temos questões emocionais da madeira e do fogo. E nós podemos ir ainda mais longe. Nós temos a raiz do problema, que é a madeira, porque a constituição dela é mais da madeira. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Vocês estão conseguindo pegar esse raciocínio clínico? Conseguiram pegar aí o raciocínio clínico? Que isso vai determinar agora a nossa linha terapêutica. Oi, bonitão! Quer falar oi pro pessoal? Olha lá. Olha lá. Aqui. Olha lá, ó. Olha lá, pessoal. Fala oi pra eles. Fala oi, pessoal. Fala oi. Oi. Manda um beijo pra eles. Oi. Você vai passear mais a mamãe? Papai vai terminar aqui, então. Tá bom? Manda um beijo pra eles. Quem vai fazer um aninho? Um aninho. Um aninho. Beijo, vai. Com a mamãe. Dá tchau pra eles.
Tchau, pessoal. Tchau. Aí. Show. Beijo. Tchau. Pegaram aí o raciocínio? Pegaram o raciocínio? Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que a parte da visão que está sendo comprometida, ela vem por uma alteração emocional muito grave. Que nós precisamos dessensibilizar essas emoções lá no sistema límbico. Nós precisamos de questões mais profundas de um tratamento. E a acupuntura aqui não vai excluir o tratamento médico, medicamentoso. Tá? Essa paciente ela precisa sim de estar com acompanhamento psiquiátrico. Essa paciente precisa estar com acompanhamento psicológico. Tá? Isso é importante. Ela ter alguém para conversar, um psicólogo para ouvi-la. Tá? Não é porque nós tratamos aqui com a acupuntura na inteligência emocional, que nós usamos a acupuntura para fazer uma limpeza mais profunda das emoções, que essa paciente não precisa estar sendo escutada, ouvida por um profissional adequado também da psicologia, tomando a medicação da psiquiatria. Tá? A acupuntura aqui entra como uma técnica complementar para auxiliar ela nesse processo de ressignificação. Não estamos aqui pedindo para a paciente perdoar. Isso vai com o tempo, com ela mesma. Estamos buscando uma limpeza dessa fogueira emocional que acaba consumindo ela. Tá? Então é esse o ponto de tratamento que nós precisamos chegar aqui. Tá? E quando nós falamos aqui de alteração visual, alteração de descolamento de retina, existem alguns pontos, né, que fazem muito sentido nós utilizarmos com o nosso paciente. Tá? Então aqui ó, nós temos o olho e a sobrancelha. Tá? Então existem alguns pontos que nós podemos utilizar com essa paciente. Por exemplo, o ponto Yu-Yao, que fica no centro da sobrancelha. Tá? Yu-Yao, Yu-Yao, que é um ponto extra. Tá? Nós podemos usar o ponto vesícula biliar 1. Nós podemos usar o ponto bexiga 1, vesícula biliar 1. E nós podemos usar o ponto estômago 2. São pontos que contornam os olhos. É como se nós estivéssemos usando os pontos de acupuntura para cercar o dragão. Tá? Então isso aqui vai ajudar a melhorar a nutrição energética ali do pavilhão auricular. Do pavilhão ocular. Tá? Então são pontos que vão melhorar a nutrição ali dos olhos. Nós podemos utilizar pontos como bexiga 40, que tem uma alteração visual, que atua diretamente nos olhos, bexiga 57, vesícula biliar 38, vesícula biliar 39. Inclusive nós podemos utilizar vesícula biliar 38 e vesícula biliar 39 com eletroestimulação, que também tem um resultado bem interessante no campo visual. Tá? Então, são pontos que vão tratar o quê? Que vão chegar nos olhos, que vão atuar diretamente nos olhos. Tá? No campo de visão, nós podemos usar a craniopuntura de Yamamoto no ponto do olho. No ponto do olho. Tá? Isso aqui são pontos que vão tratar a ponta do iceberg. Tá? São pontos que vão tratar a ponta do iceberg, que vão melhorar o olho, que vão auxiliar nesse padrão de visão. Tá? Mas o mais importante desse tratamento aqui, que nós precisamos entender, é justamente tratar todo esse padrão de desequilíbrio. Ó, nós temos aqui um padrão de desequilíbrio físico, um padrão de desequilíbrio energético, um padrão de desequilíbrio emocional, e nós temos a raiz do problema.
Nós precisamos chegar até esse tratamento. Então o que nós podemos fazer? Dessensibilização da madeira para melhorar a nutrição dos olhos, melhorar, né, essa função energética de nutrir os olhos do elemento madeira, tá? Se a paciente está perdendo a visão, ela está perdendo porque ela não quer enxergar algo, né? E ela tem um fator emocional para isso, tá? Então, dessensibilização da madeira para isso, dessensibilização da terra para melhorar a alteração de forma, né? Melhorar a deficiência de yin do estômago, deficiência de ti do estômago, deficiência de yin do baço e a estagnação que acaba prejudicando, né, esse descolamento de retina. Tá? E a dessensibilização do fogo para diminuir o que? Esse excesso de ansiedade e calor que acaba consumindo os líquidos orgânicos e gerando mais alteração de forma que prejudica, né, esse colamento da retina. Perfeito? Então tudo isso aqui no físico. Precisamos fazer a dessensibilização da terra para melhorar todo esse padrão de desequilíbrio energético. Precisamos fazer a dessensibilização da água para melhorar, então, o padrão de desequilíbrio, porque esse excesso de calor aqui, ó, está consumindo a água, podendo fazer com que essa fissura da língua dela chegue lá da raiz até a ponta, está consumindo a essência, e precisamos fazer a dessensibilização do fogo. Ah, professor, novamente, ele está lá. Sim, como ele tem um padrão de desequilíbrio muito grande, uma língua muito vermelha, uma língua com excesso de calor, ele vai entrar várias vezes no tratamento, tá? Por quê? Porque precisamos reequilibrar a parte energética. Precisamos também fazer a dessensibilização da madeira em vários momentos, também para melhorar essa parte emocional, para fazer com que essa paciente tenha uma melhora do discernimento, uma clareza mental, para que ela possa, né, ela com ela mesma, ressignificar de alguma forma, não sabemos como cada pessoa ressignifica as alterações emocionais, os traumas emocionais de uma forma, para que ela possa fazer isso com ela mesma, num processo de autoconhecimento. Tá? E precisamos também fazer a dessensibilização do fogo para melhorar esses níveis de ansiedade, né, que gera esse excesso de calor e que prejudica ela em vários fatores. Tá? A dessensibilização da madeira é a dessensibilização da constituição física. É na madeira que ela tem o local de menor resistência que gera todo esse gatilho emocional para gerar os desequilíbrios físicos e chegar novamente na madeira no desequilíbrio físico, né, da alteração da visão. E também, em algum momento, podemos fazer a dessensibilização gestacional, porque ela pode ter esse procedimento de menor resistência na madeira devido a alguma parte emocional que pode ter vindo das emoções da mãe durante o período que ela estava no ventre da mãe dela também. Ah, mas a mãe tem alguma culpa nisso? Não, a mãe não tem culpa, né? As nossas emoções, nós precisamos dela para sobreviver. Então as emoções nós vivenciamos elas diariamente e de diversas formas. E essas emoções acabam, né, passando ali pelo cordão umbilical, pela cascata de hormônios e neurotransmissores que cai na corrente sanguínea e acaba passando para o feto, para o bebê em desenvolvimento. Isso pode gerar cicatrizes psíquicas, tá? Existem pesquisas que já mostram que a maturação cortical, em especial do hipocampo, em crianças que tiveram uma resposta emocional, né, da mãe durante o período gestacional, pode ter ela desenvolvida em até 2 vezes o tamanho dela. E quem tem isso, né, vê situações de estressores mesmo em ambientes neutros, tá? Então, mais uma pesquisa científica que demonstra que as emoções da mãe pode passar para a criança durante o período gestacional. Então, por isso que fazer a dessensibilização do período gestacional é um ponto importante para nós entendermos e também ajudar os nossos pacientes na limpeza emocional ali de traumas, inclusive da vida intrauterina. Perfeito? Faz sentido isso aí para vocês? Fez sentido isso aí para vocês, pessoal? Tá? Show? Ó, alguns recados importantes, tá? Dentro
do Café com Acupuntura que eu faço toda terça e quinta-feira, né? Hoje é terça-feira, temos esse Café com Acupuntura. Na quinta-feira teríamos também, só que eu precisarei fazer uma viagem, não conseguirei fazer o Café com Acupuntura na quinta-feira, mas na sexta-feira eu farei o outro Café com Acupuntura dessa semana, em compromisso aí com vocês, em levar esses raciocínios clínicos, tá? Esses raciocínios clínicos aí para vocês. Tá? Sexta-feira, então, farei o Café com Acupuntura às 8 horas da manhã, eventualmente nessa semana, porque quinta-feira eu não poderei. Certo? Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão aqui para vocês, me mande no direct a foto da língua e a anamnese. Eu coloco em discussão aqui pra gente fazer no Café com Acupuntura também, tá? Show de bola? Quem quer entender mais sobre a metodologia de acupuntura na inteligência emocional, me chama no direct, que eu te coloco na lista de espera para o curso presencial. Tá? Desculpa, o curso presencial não, desculpa, o curso online. O curso presencial já está com as inscrições encerradas, tá? Eu tenho uma única vaga, que foi uma aluna que desistiu. Se alguém tiver interesse, me chama no direct, que eu coloco aqui você para substituir essa vaga que está remanescente aqui, mas as inscrições praticamente já estão encerradas, tá? Será nos dias 9 e 10 de novembro em São Paulo, em Moema. Vai ser incrível, tá? Vai ser um curso para explodir a mente mesmo, uma vivência muito prática que vai abrir uma visão para vários fatores, tá? Qualquer dúvida me chame no direct, tá? Se você quiser a metodologia online, me chame no direct aí que eu coloco você na lista de espera para uma próxima eventual turma. Devemos ter apenas uma turma mais esse ano, tá? Depois não teremos mais turmas de acupuntura na inteligência emocional online. Perfeito? Um grande abraço para vocês, um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tchau, tchau, pessoal.